Esqueça tudo o que você pensava saber sobre as colisões entre leões machos, pois a história que está prestes a desvendar é verdadeiramente lendária. Prepare-se para conhecer a trajetória de um dominante leão, tão temível que até mesmo seus próprios filhos o respeitavam. Os próximos relatos irão sacudir os alicerces do que se acredita saber sobre o comportamento animal, especialmente dos majestosos leões. Bem-vindos ao Safari Sombrio, onde desvendaremos a saga do Leão Soberano, uma lenda na reserva de Masai Mara. E se você é apaixonado por histórias como essa, não hesite em dar um like e se inscrever em nosso canal. No ano de 2004, na magnífica reserva de Masai Mara, uma aliança intrigante foi forjada. 2 imponentes leões machos haviam acabado de selar uma união estratégica, movidos pela ambição de dominar o maior número possível de bandos de leões. No entanto, o destino estava pronto para desviar essa história do seu curso previsível. Neste cenário inesperado surge Notch, um leão macho de ferocidade incomparável. Notch, cuja história o coloca no mapa desde seu nascimento entre 1999 e 2000, uniu forças em 2004 com Light Male, outro exemplar magnífico. Essa dupla formidável compartilhava o objetivo audacioso de subjugar fêmeas e construir uma descendência de supremacia indomável. Acompanhe agora a saga de um leão que desafiou as fronteiras do poder, a lenda de Notch, cujo nome ecoa nos ventos da savana até os dias de hoje. Até esse ponto, a história seguia o curso comum, como tantas outras no reino animal. No entanto, a reviravolta estava à espreita, pronta para romper com a norma. Foi então que Notch fez uma descoberta que abalaria as bases da sua ambição. Ele ansiava mais do que a mera supremacia. Desejava ser o único e verdadeiro monarca de toda a reserva. As câmeras do programa de TV Big Cat Diary da BBC registraram o momento decisivo em que Notch e seu parceiro Light Male derrubaram os 2 machos dominantes do McPride. Este grupo de leões, conhecido por representar os caçadores mais habilidosos de toda a reserva Masai Mara, viu sua liderança se desfazer diante da fúria determinada de Notch. A narrativa estava prestes a se tornar uma saga de proporções épicas. E assim, Simba e Blonde, os 2 imponentes machos que lideravam o McPride, foram depostos com surpreendente facilidade pela nova dupla dinâmica, Notch e Light Male. Esses leões formidáveis assumiram rapidamente o controle, pondo fim à linhagem dos filhotes pertencentes a outro reinado e instaurando a sua própria descendência. No entanto, o destino não seria tão gentil. Em 2005, o território de Notch e Light Male foi invadido por 3 leões. Em uma investida feroz, eles executaram Light Male, deixando a dupla poderosa em pedaços. Os especialistas da reserva pensaram que este seria o fim de Notch, o declínio de um reinado notável. Mas Notch não era um leão qualquer, e ele já havia traçado um plano de contingência. Notch e seu grupo se adaptaram, migrando para uma nova localização. Eles caçavam de forma discreta, mantendo-se em uma demarcação específica, evitando chamar a atenção dos 3 jovens leões que agora controlavam a reserva. A jornada de Notch estava apenas começando a ganhar novos contornos, e o futuro reservava surpresas inimagináveis. A linhagem de Notch se expandiu, trazendo consigo o nascimento de 8 filhotes, dos quais 5 eram corajosos machos. Mas o destino é imprevisível, e em 2007, um outro leão macho emergiu. Ele desafiou a autoridade de Notch, levando-o a uma batalha épica que resultou em seu destronamento. Notch emergiu como o perdedor, sobrevivendo à luta, mas apenas para fazer algo que nenhum outro leão jamais havia realizado. Os 5 jovens machos, filhos de Notch, estavam na iminência de deixar o bando para formar seus próprios grupos, cada um com um novo líder. No entanto, essa jornada solitária os colocaria sob risco iminente de serem dizimados. Notch, em um ato que desafiava as convenções, arrebanhou seus filhos jovens em uma jornada que beirava o terror, repleta de desafios e confrontos. Nesse processo, ele estava transmitindo a eles o verdadeiro significado da dominação, um legado que ressoaria através das gerações. A juventude vigorosa estava do lado dos filhos de Notch, e eles possuíam uma preciosa vantagem: a vasta experiência de seu pai. Por um ano inteiro, Notch desempenhou o papel de mentor, instruindo seus herdeiros nos complexos caminhos das lutas e caçadas. Em 2008, o reinado de terror estava prestes a ser efetivado, marcando o início da épica colisão sob o estandarte de Notch.
A saga desses 6 machos destemidos estava prestes a ecoar através do tempo. Notch guiou e moldou seus filhos. Notch II, Mighty Long, Brown, Caesar e Green Mace. Esses nomes ressoavam como uma sinfonia de poder, representando a continuidade de uma tradição em comum. Notch não apenas liderou, mas também educou seus filhos machos, transmitindo a eles os segredos para subjugar outros leões e para caçar como verdadeiros senhores da savana. Este fenômeno era sem precedentes, um leão macho que forjava seus filhos para governar com a mesma ferocidade que ele. A colisão se aproximava, e os eventos que se desenrolariam desafiariam todas as noções pré-concebidas sobre a dinâmica dos leões. Entre as sombras da savana, Jonathan Caello, um guia e fotógrafo da reserva, tornou-se o cronista da extraordinária saga que se desenrolava. Ele testemunhou em primeira mão como Notch e sua prole se tornaram mestres do território, registrando cada passo dessa jornada épica. De acordo com suas observações, Notch e seus herdeiros transcendiam as expectativas, dominando uma extensão impressionante de mais de 1.000 km². Essa ascensão meteórica não se tratava apenas de território, mas também de legados conquistados. Notch e seus filhos destronavam outros machos com uma determinação implacável. Conquistavam fêmeas com uma presença imponente e implacável, até mesmo se tornando celebridades nas vastas planícies de Mara. Viajantes de todos os cantos do mundo peregrinavam à reserva Masai Mara, atraídos pela chance de vislumbrar o lendário Notch. No auge de seu reinado, a colisão sob o estandarte de Notch controlava não menos que 11 bandos de leões, uma proporção verdadeiramente sem precedentes na história. A narrativa estava além das palavras e desafiava as fronteiras do possível, estabelecendo uma nova ordem na selva. Seus feitos lendários foram imortalizados na tela de prata, no épico cinematográfico African Cats, lançado em 2010 e produzido pela Disney. Niels Mogensen, um biólogo sênior da reserva de Mara, não poupou elogios ao definir a colisão liderada por Notch como uma força de magnitude notável. Entretanto, essa grandiosidade não era isenta de controvérsia. O curso dessa narrativa estava tomando proporções monumentais, moldando um novo panorama na vida selvagem. Essa colisão de leões liderada por Notch representava uma força poderosa que, embora notável, tinha implicações complexas para outras organizações de leões na reserva. O desenrolar dessa história parecia transcender os limites do convencional. Se Notch não fosse detido, o desfecho era claro. Eles dominariam toda a reserva, criando um novo paradigma social de vida para os leões que ninguém jamais testemunhara. Em meio a essa era de domínio, dezenas de leões machos foram dizimados, enquanto Notch envelhecia, permanecendo como o líder alfa entre seus próprios filhos. Ele comandava respeito inquestionável, lembrando-os do princípio fundamental. Havia apenas um rei, e esse rei era o lendário Notch. Seu legado, enraizado na selvageria e na supremacia, continuava a ecoar nas planícies da reserva Masai Mara, transcendendo o tempo e se imortalizando na história da natureza. Os biólogos da reserva carregavam apreensão, acreditando que o rei Notch estava prestes a sofrer um golpe vindo de seus próprios descendentes. À medida que o tempo avançava, Notch envelhecia, sua forma se tornava mais esguia e a fragilidade do corpo parecia evidente. A incerteza pairava no ar, e muitos apostavam que um dos filhos iria trair o pai, usurpando a coroa e lançando a colisão em um turbilhão de rivalidade. No entanto, a história reserva reviravoltas inesperadas. O que aconteceu desafia todas as expectativas. Os filhos de Notch, ao invés de se voltarem contra o patriarca, redobraram seus esforços para mantê-lo vivo. O vínculo entre eles persistia, uma união indomável. Enquanto os filhos patrulhavam incansavelmente o vasto território, Notch permanecia cercado pelas leoas mais habilidosas, sua segurança uma prioridade absoluta. Dado o tamanho imenso de seu reino, a colisão de Notch precisava se dividir para patrulhar e manter as fêmeas em submissão à sua autoridade. E então a tragédia lançou sua sombra. Durante uma dessas patrulhas, um dos filhos de Notch caiu vítima de outros leões. A natureza impiedosa da savana se impôs, e um membro dessa dinastia de dominação encontrou seu fim. Era um lembrete cruel de que, apesar da força e da coesão, a vida na selva estava sempre sob o jugo inclemente da sobrevivência mais feroz. Em 2013, Notch estava quase atingindo 14 anos de idade. Magro e debilitado, ele continuava a sobreviver graças aos cuidados zelosos de seus filhos. Tudo indicava que ele sentiu profundamente a perda de um dos membros desse clã poderoso. Logo após essa tragédia, Notch tomou uma decisão surpreendente, despedindo-se dos seus descendentes e se isolando, aguardando o destino que se avizinhava.
Poucos meses depois, outra reviravolta se desenrolou. Um dos filhos de Notch enfrentou uma luta mortal e sucumbiu a ela, mais uma vez abalando o núcleo dessa linhagem imponente. Dos 4 que permaneciam, 3 se uniram em um esforço para preservar o legado do pai. Nos anos de 2016 e 2017, mais 2 desses filhos perderam suas vidas em confrontos de dominação, deixando apenas Notch II sobrevivente. Parecia que a força do nome Notch continuava a arder, uma chama de vitalidade. Mas mesmo ele, Notch II, decidiu que a batalha já havia chegado ao fim. Em um gesto que ecoava a sabedoria de seu pai, ele se retirou da contenda e partiu sozinho para outra reserva, deixando para trás os confrontos que marcaram sua trajetória. No entanto, o imprevisível sempre encontra seu caminho. Mais uma vez, nessa história incrível, o destino estava prestes a provar que as reviravoltas nunca eram escassas nas planícies da Masai Mara. Notch II reapareceu alguns meses depois, acompanhado por um de seus próprios filhotes, um filhote macho que ele havia arrebanhado para seguir exatamente os passos trilhados por seu pai. A dupla permaneceu unida por quase 2 anos, e a história parecia estar se repetindo. No entanto, Notch II havia alcançado uma idade verdadeiramente avançada, e de maneira sutil ele desapareceu, deixando seu filho sozinho em uma jornada nômade repleta de solidão. Ao contrário de seu pai, Notch II não teve a oportunidade de transmitir todo o conhecimento que possuía antes que a idade reivindicasse seu preço. A solidão e a incerteza o aguardavam, enquanto ele vagava pela vastidão da savana. O ciclo de vida continuava implacável, e a história se repetia mais uma vez. Notch deu vida a essa história lendária na reserva Masai Mara, em uma área conhecida como Legado de Notch. Ele foi o único leão a permanecer no comando até seu último suspiro, sendo considerado o rei mais bem-sucedido até aquele momento em toda a história documentada entre leões no nosso planeta. A colisão de Notch deixou um legado duradouro, trazendo à vida dezenas de filhotes na reserva Masai Mara. Hoje, esses descendentes são cuidadosamente monitorados para determinar se a história se repetirá, se os genes que carregam despertarão esse tipo de comportamento a qualquer momento. Alguns acreditam que essa saga única não se repetirá, pois um leão como Notch é verdadeiramente inigualável. Agora, é sua vez de compartilhar. Você já conhecia essa incrível história? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de deixar seu like e considerar se inscrever no canal para mais conteúdo emocionante. Agradecemos por assistir. Até a próxima.